Oi pessoal, eu me chamo Bruna e eu estou aqui hoje para mais uma leitura de tarô. O tema de hoje é pensamento, sentimentos e intenções dessa pessoa. Vamos perguntar para o tarô? Traz essa energia para a mesa, mentaliza esse ser amado, traz a energia dele aqui para a mesa e vamos perguntar para o tarô. Temos duas opções de grupo, tá? Grupo 1, o coração rosé. Grupo 2, o caldeirãozinho da bruxa. Façam suas escolhas, se preferir escute as duas leituras, às vezes uma complementa a outra. Preciso também passar um recado importante enquanto vocês fazem as escolhas, dizer que esta é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, abrange um número muito grande de energias. Nunca tomem uma decisão importante baseada numa leitura coletiva de tarô. Se você quiser saber apenas sobre a sua energia, faça uma consulta na sua energia, tá? Vamos começar? Vamos tirar aqui para o grupo 1, primeiro uma mensagem no baralho cigano. Vamos ver o que os ciganos têm para dizer. Opchá, povo cigano. Uma mensagem para o pessoal do grupo 1. Vamos ver aqui o que os ciganos têm para nos falar. Uau, a carta dos lírios representa pureza, paz, harmonia e clareza espiritual. É um símbolo de tranquilidade interior, serenidade, beleza espiritual. Indica a presença de sentimentos nobres e elevados, bem como a busca pela verdade interior, pela iluminação espiritual. Essa carta sugere a importância de cultivar a paz interior, buscar a verdade, a pureza de coração e estar sempre aberto para receber orientação espiritual em sua jornada pessoal. Que linda mensagem, né, pessoal? Vou deixar aqui, essa foi a mensagenzinha do grupo 1 com a carta dos lírios. Vamos deixar o grupo 2 aqui quietinho e vamos começar a nossa leitura. Grupo 1, vamos deixar aqui. Vamos lá vasculhar os pensamentos, os sentimentos e as intenções desse ser amado. Vamos lá, tarô espiritualidade. Quais os pensamentos desse ser amado? Traz a energia dessa pessoa aqui para a mesa. Não importa a situação de vocês, tá, pessoal? Se estão separados, se estão juntos, traga a energia aqui para a mesa e o tarô vai responder para você os pensamentos dessa pessoa, tá? Vamos lá, vamos começar. Pensamentos desse ser amado, tarô. As de espadas. 3 de copas. O hierofante. 4 de espadas. Vamos lá, pessoal. É um ser amado que tá meio conflituoso aqui, tá? Esse 3 de copas, ele me traz uma energia de uma terceira pessoa nessa situação de vocês, tá? É um ser amado que tá aqui, tem o hierofante aqui também. É um ser amado que está ponderando esses pensamentos, porque aqui existe uma questão moral, tá? Eu sinto muito essa questão moral aqui, por conta dessa carta do hierofante. O 4 de espadas fala de um momento de descanso, de pausa. Então, é um ser amado que está pensando nessa situação de vocês, mas ele está pensando de uma maneira respeitosa. É como se ele não estivesse agindo de uma maneira muito honesta, porque eu sinto uma terceira pessoa aqui, é como se tivesse mais de uma pessoa nesses pensamentos, e aí pesa a consciência dele, certo? Então ele tá com essa pausa para descanso, para poder ter clareza, não é?
dos pensamentos, aqui nós temos um As de Espadas. O As de Espadas fala exatamente dessa clareza mental que nós precisamos ter para iniciar qualquer coisa. Então, pessoal, esse ser amado, ele está refletindo, ele está num período de descanso, de stand-by. Ele está aqui, ó, refletindo sobre as ações. Aqui tem uma energia triangular. Não sei se cabe na relação de vocês, no que vocês trouxeram para a mesa. Mas aqui eu sinto que é uma pessoa que está com a consciência um tanto quanto pesada, tá? Por conta desse 3 de copas e desse hierofante aqui, é como se os pensamentos dessa pessoa não fossem num único ser. Então ele tá naquela pausa para descanso, naquela história de não sei, não vou tomar nenhuma atitude agora, porque não é um pensamento por uma única pessoa, entende? Aqui tem uma carta de celebração, que é o 3 de copas, mas tá me trazendo muita energia desse ser amado, muito preocupado, moralmente falando, de estar tendo pensamentos que não são tão corretos, tá? Com você, no sentido de pensar numa outra pessoa também. Existe uma outra pessoa na energia dele que tá fazendo ele parar para refletir as suas ações, tá? Então ele tem pensamento, mas neste momento, o pensamento desse ser amado não é único e exclusivamente em você, consulente, tá? Ele está realmente com uma confusãozinha aí, ele tá com esse instinto de moralidade aflorando nele, porque ele não tá confortável com essa situação. Ocorre que tem sim uma outra pessoa na energia dele, e isso de certa forma está fazendo ele parar para refletir e para pensar. Então os pensamentos dele hoje, nesse momento, é mais de reflexão e de não tomar nenhuma atitude precipitada, tá? Ele tá usando muito racional e vamos aguardar as próximas cenas, né, pessoal? Tarô não é sentença, tarô é uma tendência, essa é uma energia para agora, é uma leitura coletiva, adapte para a sua situação, mas é essa energia que as cartas transmitem aqui em relação aos pensamentos desse ser amado. Vamos ver os sentimentos, porque às vezes os sentimentos também conflituam com os pensamentos, né? Às vezes a gente tá distraído, conhece alguém que desperta alguma coisa na gente, mas a gente tem alguém dentro do nosso coração e o pensamento repercute a ação, nós sabemos, mas a gente sabe também que o sentimento sempre vai prevalecer. Então vamos consultar os sentimentos desse ser amado, entender o motivo dessa confusão aqui nos pensamentos, tá? Vamos lá. Cavaleiro de Copas, 3 de Espadas, Pagem de Copas, o Mago. O que é que eu sinto aqui, pessoal? É um ser amado que está realmente em uma confusão, tá? Essa confusão está trazendo até uma dor nele, por incrível que pareça. É um ser amado que tem muito sentimento. Tá aqui o Cavaleiro de Copas, tá? É um cavaleiro muito emotivo, é um cavaleiro que vem realmente na sua energia para lhe oferecer um sentimento seguro, um sentimento que realmente vale a pena, mas aqui tem 3 de espadas, esse ser de luz, ele está inseguro, tem alguma coisa que está incomodando ele. Aqui também tem um Pagem de Copas, então a gente pode pensar aqui em duas energias, uma energia até infantil, esse Pagem de Copas aqui. O Pagem de Copas, ele traz sempre uma mensagem de mais imaturidade, um pouco inconsequente, por conta da jovialidade que a carta nos mostra. Então, pode ser que ele esteja aqui pensando, de fato, nesse 3 de Copas aqui, existe uma outra pessoa na energia dele, e ele esteja nessa dor aqui, tá? É como se ele não quisesse sentir, ele não quisesse pensar numa outra pessoa, numa outra situação. Mas isso está acontecendo. Tem aqui a carta do Mago. Essa carta do Mago, nessa configuração aqui, me remete muito à questão da manipulação dos sentimentos, porque o Mago, ele tem o poder de cocriar,
tá? Ele tem todos os elementos na mão. Então, ele tá meio que manipulando os próprios sentimentos, certo? Ele está tentando não fazer nada que possa trazer mais decepção e mais sofrimento, certo? Isso pode ser em relação a você? Com certeza. O que acontece aqui? Se for uma energia de triângulo, ele está insatisfeito com uma das partes, certo? E a gente dá para entender aqui nas cartas que a maturidade vai vencer essa situação, tá? Então adapte aí para sua realidade. Se não for um triângulo, existe uma terceira pessoa na energia desse consulente. Nada que tenha sido efetivado ainda, tá? Não é uma pessoa que apenas está no pensamento dele, certo? Ele está no pensamento, mas ainda não chegou no sentimento dele. Ele tem esta possibilidade, o mago me mostra isso aqui, que ele tem a possibilidade de estar com duas pessoas diferentes. Uma pessoa que tem um ar mais maduro, um ar mais responsável, a outra já traz para ele uma energia mais juvenil, aquela coisa da inocência. Pode ser uma pessoa mais jovem aqui, tá? Por conta desse pajem, mas isso traz uma insegurança muito grande para ele, entende? Então, é um ser de luz que tem um sentimento, ele está nesse momento com o sentimento dividido, mas aqui, pela configuração das cartas e pelo mago que está aqui, eu posso falar para você que ele está manipulando esse sentimento, tá? Então, ele está tentando não tomar nenhuma decisão precipitada, ele está tentando ponderar isso que ele está sentindo e, de repente, ele até vai guardar para si, porque ele não quer sofrer nem causar sofrimento, dar causa ao sofrimento de alguém, tá? É uma pessoa, de repente, ele tá entre uma pessoa mais madura, que tem uma certa idade, e a outra que é mais jovem, traz uma instabilidade, uma imaturidade, e isso deixa ele nessa dúvida, certo, pessoal? As intenções desse ser amado. Quais as intenções, tarô? 8 de paus. O carro, uau. 7 de paus. O julgamento. Vamos lá, pessoal. O que é que eu sinto aqui? Quais as intenções dessa pessoa? Essa pessoa tem uma intenção de mudar essa situação rapidamente. Nós temos duas cartas de velocidade aqui. O carro fala de mudança, inclusive mudança geográfica. Se você não estiver na mesma cidade, no mesmo local, ele pensa em rapidamente ao encontro da sua energia, tá? Ele realmente esse pensamento. Aqui tem duas situações. Nós temos também um 7 de paus e temos o julgamento. Ele também pode, nessa configuração aqui, a gente também pode entender claramente que ele está numa disputa. E essa disputa pode ser com ele mesmo, tá? Tem aqui a carta do julgamento e ele está se sentindo pressionado por conta dessas duas energias aqui, tá? Que eu acredito que é uma terceira pessoa, tá, pessoal? Quem já sabe que é triângulo, já vai entender toda a situação. Quem ainda não sabe, não tem certeza, é possível que exista uma terceira pessoa que está confundindo a cabeça desse ser amado e está deixando ele na dúvida e gerando toda essa angústia aqui, tá? Mas aqui a energia é de mudança e de mudança rápida. Então, assim, ele tá com esse mago aqui, a gente vê que ele está manipulando os sentimentos, ele está querendo se livrar, como se estivesse incomodando ele, e isso aqui estivesse dando a ele esse medo. Tem esse 7 de paus aqui, que é essa sensação de disputa, de você estar disputando com alguém, mas isso aqui eu sinto que é com ele mesmo. Isso aqui é um confronto que ele tem que ter com ele mesmo. Ele precisa ter clareza das decisões e das intenções, entende? Ele quer fazer uma mudança muito rápida, certo? Só que aqui ele tem que ponderar qual a energia que ele acha
que é mais pertinente para a vida dele. Porque aqui tem uma energia juvenil, aqui tem uma energia mais frágil, aqui tem uma energia de mais inocência, aqui tem uma energia de maturidade. Então, esse ser amado aí pode esperar que ele vai tomar uma ação, tá? Ele vai tomar uma ação porque essa situação está incomodando de fato ele. Ele está se sentindo pressionado e isto é um problema dele mesmo, tá aqui o Hierofante, tá? É um questionamento interno, ele está nessa energia de respeito máximo, de não querer ofender a ninguém, tá? Então ele tá fazendo um autossacrifício, certo? Portanto, eu não vejo neste momento que esse ser amado vá tomar uma postura imediata relacionada a nenhuma parte. Aqui ele vai tratar primeiro a escolha dele. Ele vai ter certeza dos sentimentos dele. Aqui ele vai ter essa pausa para o descanso, para ele saber o que realmente ele quer. Ele não pretende machucar ninguém. Aqui também tem uma energia muito de alguém que, apesar de tudo, tem um tanto de responsabilidade emocional, tá? Essa pessoa, ela não quer, de forma alguma, agredir nenhuma parte, tá bom? Então, ele tá até nesse sacrifício aqui, ó. Ele tá até na base desse sacrifício aqui, pra não ferir ninguém. Ele está preferindo se isolar, descansar, não tomar nenhuma atitude precipitada, para que ninguém saia ferido nisso, a não ser ele. Aqui eu sinto a energia de como se ele pensasse assim: eu me botei nessa situação, eu não vou responsabilizar ninguém e nem vou causar nenhum dano a ninguém. Eu mesmo vou sair, me tirar dessa situação, tá, pessoal? Então é um ser amado que, nesse momento, é importante que você também dê uma pausa para o descanso, veja o que vai acontecer, tá? Lembrando que o tarô não é uma sentença, tá, pessoal? Isso é uma energia para agora, é uma leitura coletiva. Leve para você somente aquilo que ressoar, tá? Mas eu vejo essa energia aqui de um ser amado que está angustiado. Ele está entre duas pessoas, tá? E ele tá sem querer escolher, ele tá se sacrificando e manipulando os próprios sentimentos para poder driblar essas questões que ele tá vivendo agora. Então, é isso, pessoal. É isso que eu vejo pro grupo 1, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem vai ficar comigo pro grupo 2? Vamos lá. Vamos ver o que o grupo 2 traz pra gente. Vamos tirar aqui essa cartinha do povo cigano. E vamos tirar mais uma energia aqui pro grupo 2. O jardim. Muito bem. Representa socialização, reuniões, eventos públicos e interação com a comunidade. É um símbolo de conexões sociais, oportunidades de network e atividades coletivas. Indica a presença de eventos sociais ou situações em que você pode interagir com um grupo de pessoas, compartilhar ideias, experiências e expandir sua rede de contatos. Esta carta sugere a importância de participar ativamente da vida social, aproveitar as oportunidades de network e se envolver em atividades que promovam a colaboração e a cooperação mútua. Então, pessoal, o povo cigano vem aqui falando para vocês saírem, se dar oportunidade, conhecer pessoas novas, trocar ideias, tá? Mensagem super bacana também. Vamos lá para quem escolheu o grupo 2, que é o caldeirãozinho da bruxa. Vamos ver o que aqui o tarô traz pra gente. Quais os pensamentos, os sentimentos e as intenções dessa pessoa, tarô. Pro grupo 2. Vamos lá. Dez de copas, 5 de copas, 8 de paus, 4 de paus. Aqui tem uma energia de arrependimento, tá, pessoal?
Esse ser amado, ele tá pensando, ele tá arrependido de alguma coisa que ele fez com você. O 10 de copas mostra a completude, tá? Mostra aqui uma família feliz, um casal feliz, quando a gente chega no ápice de uma relação, que a gente tá feliz, que a gente tá muito satisfeito, tá? Mas aqui logo em seguida vem o 5 de copas. Esse 5 de copas, ele fala de arrependimento, tá? Mas é um arrependimento que vai fazer com que ele tenha uma mudança muito rápida. O 8 de paus fala disso. É uma carta de ação. Fala de mudança muito rápida. E logo em seguida temos um 4 de paus. Ele vai procurar, essa pessoa está com o pensamento de procurar você. Aqui tem duas situações. Se vocês estão... Aqui tem uma energia de afastamento. E esse ser amado está bem arrependido. E vai, de fato, procurar você para tentar reverter essa situação, tá? E tem também aquela pessoa que não está afastada, mas que teve algum dissabor, alguma briguinha, alguma coisa, e essa pessoa quer retornar para a tua energia com esse 10 de copas aqui. Pleno, feliz, satisfeito, tá? O pensamento dela hoje é exatamente de vir até a sua energia, pedir perdão, dizer que está arrependido e que quer voltar a ter essa plenitude que tinha com você desse 10 de copas, tá? Que quer uma comemoração, de repente ele tá pensando em chamar você para sair, para conversar, para ir em um lugar público, um restaurante, chamar para jantar, tá? Isso é uma ação rápida, ele está com esse pensamento e o pensamento tá bem acelerado, tá? Vamos lá para os sentimentos. Quais os sentimentos desse ser amado? 6 de copas, desculpa. Rainha de espadas, 2 de paus, 4 de espadas. Vamos lá, pessoal, o que é que eu sinto aqui? Quais os sentimentos, né, desse ser amado? 6 de copas, rainha de espadas, 2 de paus, 4 de espadas. É uma pessoa que realmente está mentalmente cansada, ele está precisando de uma pausa para descanso. Embora tenha aqui uma energia de arrependimento, ele tá sentindo que ele não deu para você. O 6 de copas, ele fala muito de passado, de lembranças, de coisas que aconteceram conosco, que nos trazem essa sensação de nostalgia, né? Então ele tem esse sentimento nostálgico desse período que vocês estiveram muito bem. Ele vê você como uma rainha de espadas, uma pessoa centrada, equilibrada, que traz para você uma importância em maturidade, tá? E aí ele tá nessa espera aqui do 2 de paus, ele tá nesse processo de avaliação aqui. Tem uma energia de arrependimento, tem uma energia de avaliação. A gente tá falando aqui de um ser amado que realmente fez alguma coisa que magoou você, tá? Sem dúvida nenhuma. É um ser amado que tá arrependido, que tá reflexivo, certo? E ele tá aqui pensando, tá aqui ó, o 2 de paus, ele tá paradinho aqui como o 2 de paus, ele tá pensando, refletindo como é que ele vai fazer para reverter essa situação de vocês. É como se vocês tivessem tido uma história bem bacana e ele tivesse muito saudoso com isso, mas ele fez, de fato, alguma coisa que machucou vocês e que ele tá se sentindo arrependido, tá? Vocês já tiveram uma história. Aqui é afastamento, tá, pessoal? Tô falando aqui com pessoas que estão afastadas, sem dúvida nenhuma. Essa pessoa quer retornar para sua energia? Quer. Tem sentimento por você? Tem. Mas ele tá muito reflexivo. Isso também pode acontecer porque ele está com medo, tá? Com medo de não ser... Porque a rainha de espadas, ela é muito racional. Então, ele pode estar ponderando a sua resposta, tá? Ele deve estar estudando, ver como é que você está relacionada a ele, se você está receptiva, porque a rainha de espadas, ela age muito com a razão. Então, de repente, ele está nesse período de pausa para o descanso, para colocar a cabeça no lugar, os pensamentos em ordem, porque realmente ele não sabe como você vai reagir a esse pedido de desculpa, de perdão, tá? E até mesmo esse convite aqui que ele tem em mente para fazer para você, tá bom? Vamos para as intenções agora. É um ser amado que, de qualquer forma, magoou vocês de algum jeito, tá, pessoal?
Tô falando aqui com alguém que tá brigado, com alguém que tá afastado. E é um ser amado que tá arrependido. Tá arrependido, mas não sabe como vai ser recepcionado por você. As intenções, a torre, isolamento, né? Cavaleiro de espadas, cavaleiro de ouros, 3 de espadas. É isso mesmo, pessoal. Os enamorados, carta dos amantes, tá aqui, ó, fundo do deck, tá? É uma pessoa realmente que tá no isolamento, que tá sofrendo muito medo desse relacionamento de vocês ruir. Então a intenção dele, por enquanto, é de permanecer um pouco isolado, tá? Tem aqui 2 energias de velocidade, 2 energias de ação, que são 2 cavaleiros, um de espadas e um de ouro, mas a gente tem um 3 de espadas aqui, o que me traz uma energia de que ele tá freando essas emoções. Esse cavaleiro tá aqui, ó, louco para correr na tua energia, para tomar uma ação, para saber o que você quer de fato com ele, tentar reverter essa situação, mas ele tá aqui, ó, com medo de ruir, com medo dessa torre desabar de uma vez, e ele não tem mais nenhuma chance com você, tá? Então o Cavaleiro de Ouros é uma energia que já traz pra gente uma pessoa que tem uma clareza mental, uma pessoa, mas não é uma pessoa veloz, tá? Ele tá pensando, ele tá trabalha arduamente. A gente aqui não tá falando especificamente de trabalho, mas na configuração do Cavaleiro de Ouros, aqui nessa tiragem, a gente pode entender que é uma pessoa que está trabalhando essa paciência, está trabalhando esse sentimento, está trabalhando esse arrependimento, certo? Para não acontecer o que o 3 de espadas nos mostra aqui, tá? Que é exatamente 3 de espadas com essa torre aqui, fala de uma dor, de um sofrimento, de um fim, tá? Ele tem medo de um término, ele tem medo de fato desse sentimento ruir, dessa relação ruir. Então ele tá muito reflexivo, gostaria muito de agir por impulso. A prova tá aqui, que é o Cavaleiro de Espadas, e agir nesse impulso, mas ele tá ponderando um pouco, porque ele não sabe como vai ser sua reação, tá, pessoal? Então a intenção desse ser amado é realmente tentar não ruir com essa relação de vocês. E aí ele tá ponderando as ações, certo? Porque ele já tá aqui, ó. Ele já tá, vocês dois já estão no desgaste, já estão no sofrimento, já estão num certo desentendimento. Aqui claramente são pessoas que obrigaram e estão afastados, tá? Então, as intenções dele são de fato ir até você, mas ele tá ponderando essa velocidade. Ele vai até você, mas ele vai quando tiver estruturado, ele vai quando tiver a certeza de que você vai ao menos ouvi-lo, né? Porque essa rainha de espadas aqui, ela é muito racional. Então, de repente, a gente não sabe o que esse ser amado fez, mas de repente isso feriu você profundamente. E de fato você não quer agora nenhuma aproximação, tá? Vai haver alguma aproximação, vai haver alguma ação dele relacionada em sua direção? Vai sim. Ocorre que primeiro ele vai ponderar e vai pensar como ele deve fazer, a melhor forma que ele deve fazer, certo? Para não acontecer uma ruptura de vez, tá bom, pessoal? Isso é o que eu vejo pro grupo 2. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com mais uma leitura para vocês. Tchau, tchau!